Nós então soltamos as amarras, né, que de certo modo fixavam o pensamento naquelas estruturas categoriais determinadas, né, pela lógica do conceito, na lógica hegeliana. Né. Essas amarras que faziam com que existisse só uma lógica em Hegel. Qual lógica? A lógica dialética desdobrada na ciência da lógica, certo? Assim como em Wittgenstein, eu estou sempre falando aqui do primeiro Wittgenstein, não o segundo Wittgenstein, o teórico dos jogos de linguagem, certo? O primeiro Wittgenstein. Você só tem uma lógica. Qual é a lógica? É a lógica bivalente pós-freguiana, certo? Então, nesse sentido, enquanto há um espaço lógico, e há um espaço lógico no Tratatus de Wittgenstein, ele, de certo modo, é um espaço lógico amarrado também. Talvez menos amarrado que a lógica de Hegel, tá? Mas ainda é amarrado. Você só tem uma lógica possível. É lógica bivalente. Na qual vale, por exemplo, o princípio do terceiro excluído. Certo? Em que P ou não P é uma verdade lógica. Certo? As leis da lógica já estão pré-definidas. São as leis da lógica bivalente. Certo? Então, o espaço lógico em Wittgenstein, mesmo que ele emerja de algum modo, né, eu acho que em Hegel a gente não tem nem propriamente uma teoria de espaço lógico. Né? Como eu disse, tem um artigo meu que trabalha com isso, lógica e movimento. Né? Mas enquanto há um espaço lógico, pelo menos em Wittgenstein, esse espaço lógico também é amarrado nesse sentido. O que significa soltar as amarras da lógica? Significa permitir uma espécie de pluralismo lógico. Há múltiplas lógicas possíveis. Nesse sentido, há múltiplos mundos de pensamento possíveis. Há múltiplos mundos de sentido possíveis. Talvez pudesse fazer aqui uma conexão entre essa multiplicidade de mundos de sentido, né, com a multiplicidade dos horizontes na hermenêutica gadameriana. Né? Isso não significa que vocês vão cair num relativismo. Né? O pluralismo que eu estou defendendo, ele não é um relativismo, não é uma forma de contextualismo, se vocês quiserem. Me mostrem o contexto em que vocês falam, né, e a gente consegue mais ou menos explicitar o mundo de sentido a partir do qual vocês falam. Mas a ideia de um contexto presente e a ideia de que há outros contextos possíveis de pensamento, outros mundos de sentido, esse pluralismo, não nega, né, a presença de uma lei universalíssima. A lei universalíssima é a demanda por coerência. Só o coerente permanece determinado, que é característica da logicidade da ideia da coerência, certo? Então a ideia da coerência se abre numa pluralidade de mundos de sentido. Cada mundo de sentido pode ter uma lógica própria, e portanto há múltiplas lógicas possíveis. Agora voltem ao espaço lógico e vamos fazer uma análise um pouco mais profunda dele, uma investigação um pouco mais profunda dele, com um pouco mais de cuidado. Né? Eu vou colocar nos slides para vocês. Tá? Lembrem que para chegar no traço circular do espaço lógico, a gente começou imaginando um barco. Né? E o que aconteceria se esse barco se movimentasse para um lado do espaço lógico, indo de redes menos determinadas para mais determinadas. Né? Quanto mais eu me movimentasse, né, para redes mais determinadas, né, no contexto que eu estou usando aqui para vocês são mundos de pensamento possíveis, mundos de sentido possíveis, né? Quanto mais eu pegasse o barquinho e me aproximasse de mundos mais determinados, né, eu iria para um lado. Se eu pegasse um outro barquinho que fizesse um movimento contrário, e que não fosse, portanto, o predomínio do uno sobre o múltiplo, mas o predomínio do múltiplo sobre o uno, né, eu seguiria exatamente a direção inversa. E à primeira vista, isso faria pensar, né, que a gente terminaria uma linha reta. E cada barquinho, os barquinhos iriam se distanciar potencialmente ao infinito. Só que isso não é verdade.
a máxima ordem reverte no máximo caos, e o máximo caos reverte na máxima ordem, e aí o espaço lógico se curva. O que eu quero agora investigar com vocês? Imagine que vocês estão situados no barquinho que vai para a máxima ordem, predomínio máximo do uno sobre o múltiplo. Vocês vão para mundos de pensamento cada vez mais determinados, em terminologia que eu estou usando, certo? E vocês vão também para mundos lógicos cada vez mais determinados, certo? O que eu estou defendendo agora aqui então? Não há só graus de determinação do pensamento, há graus de determinação da lógica universal, que se manifesta agora como sublógicas, se vocês quiserem, que constituem mundos de pensamento específicos, que são mais ou menos determinadas umas em relação às outras. Esse é um ponto muito importante, certo? Vamos seguir esse pensamento com calma. O Wittgenstein diz no Tratatus que leis da lógica são tautologias. E enquanto tautologias, elas não dizem nada. O que são leis da lógica? Leis da lógica, elas são a mera apresentação da forma lógica. Elas não dizem nada sobre o mundo. Não tem conteúdo. Uma afirmação como o princípio ter sido excluído, P ou não P, ou então mais concretamente, Eduardo é professor de filosofia ou não é o caso que Eduardo é professor de filosofia, não está falando nada sobre Eduardo ser ou não ser professor de filosofia. Ele está simplesmente apresentando a forma lógica da disjunção, pensada sob a afirmação de P e a negação de P. Está apresentando a forma lógica do princípio ter sido excluído. É isso que faz essa lei da lógica. Isso é muito interessante porque a lei lógica é um pensamento maximamente determinado nesse sentido, enquanto tautologia. E o pensamento maximamente determinado enquanto tautologia é a mera repetição da forma lógica, ou seja, é uma identidade. E se vocês têm o predomínio máximo da identidade sobre a diferença, vocês têm o predomínio máximo do uno sobre o múltiplo. Vocês estão lá no topo do espaço lógico. Certo? Máxima ordem sobre o máximo caos. Só que para um dialético nunca existe mera ordem. Nunca existe mera identidade. Tem uma diferença lá. Por mais pura a estrutura lógica, tem alguma interpretação semântica implícita, oculta. Se eu não sei o que é P, por exemplo, se eu não sei que P é uma proposição, eu não posso dizer que eu estou falando da lógica formal. Tem um mínimo de semântica ali, certo? Mas é um mínimo. Na verdade, a forma lógica, ou a tautologia, que expressa a forma lógica, manifesta a forma lógica, apresenta a forma lógica, ela está expressando esse grau máximo de redundância, que é a característica do predomínio máximo do uno sobre o múltiplo. E o que vocês têm aí é uma univocidade radical na semântica, um sentido único sendo repetido ao infinito. Aquele sentido que manifesta a forma lógica. Bom, isso é lógica formal bivalente. Só que olha agora que interessante. Se vocês dessem um pouquinho no espaço lógico, ou seja, se vocês saem do predomínio máximo do uno sobre o múltiplo e começam a dar uma dose de multiplicidade aí, vocês vão sair de uma lógica bivalente e vão para uma lógica trivalente. Por que eu digo isso? Porque vocês aumentaram o campo de possibilidades. Qual é a diferença da lógica bivalente e da trivalente? É que a bivalente trabalha com duas possibilidades. Ou o pensamento é verdadeiro ou falso. E a trivalente com três possibilidades. O pensamento é verdadeiro ou falso, ou indeterminado. E ocorre uma coisa muito interessante. Você tem uma nova lógica. Porque nessa lógica, nessa outra lógica possível agora, e nesse outro mundo de sentido, no uso que eu estou fazendo aqui, o princípio de ser excluído não é mais uma verdade lógica. É uma verdade, não é uma verdade a priori. É uma verdade a posteriori. Uma verdade contingente, uma verdade não necessária. E tem mais. Se vocês dessem um pouco mais no espaço lógico, dão mais peso para o múltiplo, pois vão sair de uma lógica
trivalente para uma lógica fuzzy. E aí, de repente, você não tem só verdadeiro e falso, lógica bivalente. E não só verdadeiro, falso e indeterminado. Certo? Lógica trivalente. Você tem verdadeiro, falso, e entre uma escala potencialmente infinita de valores.